Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Alex Cranor, analista de mercado, autor e ex-gestor de fundo de investimento. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. É um prazer estar aqui com você e um abraço caloroso para todo o seu público. Então veja, a gente mal começou esse novo projeto chamado Liberdade dos Estados Unidos, que tinha como objetivo abrir o Estreito de Hormuz pela força. Isso ia começar na segunda-feira. Pois bem, fracassou logo no primeiro dia. No segundo dia, o Trump disse, vamos colocar em pausa. E quando perguntaram o motivo, ele respondeu que os paquistaneses pediram. E aparentemente essa foi a razão. Agora parece que pode recomeçar, já que estamos vendo navios de guerra americanos tentando passar pelo Estreito de Hormuz. O Marco Rubio também disse que a Operação Fúria Épica atingiu seus objetivos, ou, nas palavras dele, chegou a uma conclusão. Mas, ao mesmo tempo, ele insiste que o Estreito de Hormuz precisa ser aberto, que a situação atual é inaceitável. Então, esse é basicamente o motivo pelo qual eles não podem simplesmente declarar vitória e voltar para casa. Como é que você entende o que está acontecendo nesse momento? Bom, dá para ver que o governo tem uma estratégia muito bem pensada de improvisar conforme as coisas acontecem. Eu acho que agora eles estão só reagindo. À medida que a situação muda no terreno ou que surgem novas oportunidades, eles agem sem pensar muito nos próximos passos. Fica claro que essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido, porque foi ela que criou os problemas que eles estão tentando resolver agora. E eu acho que eles estão numa posição fraca para resolver isso. Então estão apenas reagindo. E parte do problema é que o Trump não consegue sair dessa levando o crédito, nem tem como anunciar uma vitória de forma convincente. Então ele ainda precisa humilhar o Irã, ou pelo menos está tentando, porque precisa de algum tipo de prova concreta, visível, de que alcançou seus objetivos, de que saiu por cima, de que venceu. Eu nem entendo por que estão fazendo isso desse jeito, ainda mais porque na próxima quinta-feira ele deve visitar a China. E eu fico pensando se isso não é uma tentativa meio desesperada de ir para a China com cartas melhores na mão, em vez de ir como um presidente fracassado, derrotado, sem força política. É muito difícil entender qual é exatamente o caso, mas com certeza estamos bem longe de ver a situação se estabilizar. Parece para mim que o Trump, o objetivo dele era basicamente tentar fazer um ataque de decapitação contra o Irã. Talvez alguém tenha ajudado ou convencido ele de que isso tinha uma boa chance de dar certo. Mas ele sempre teve uma opção de reserva, que é basicamente o que fez no Iêmen: entrar, fazer alguns bombardeios, e se não funcionar, é só recuar e declarar vitória. O problema principal aqui é que, claro, ele não pode simplesmente sair e declarar vitória sem controlar o Estreito de Hormuz. E isso é algo que o Irã não pode abrir mão, porque é essencialmente a base da segurança iraniana. Ele não pode voltar àquelas sanções sufocantes e às ameaças eternas de guerra, enquanto os Estados Unidos mantêm bases nos países vizinhos. Então, se o Irã controla o Estreito de Hormuz, ele pode basicamente pressionar esses países a se desvincularem dos Estados Unidos. Talvez até fechar as bases militares, parar de negociar em dólares, pagar reparações, punir os países que ainda impõem sanções ao Irã. Quer dizer, há muita coisa que o Irã pode fazer para aumentar sua própria segurança e sua posição na região, se não abrir mão de Hormuz. Mas isso também significa que, com o Estreito de Hormuz sob controle iraniano, o domínio dos Estados Unidos e de Israel na região acaba na prática. Então ele não pode simplesmente voltar para casa. Mas os iranianos também não podem ceder isso. Então, o que a gente tem diante de nós? Como essa guerra pode de fato chegar ao fim? Certo.
Parece mesmo que estamos entrando em mais uma escalada, o que é terrivelmente lamentável. Sabe, antes da guerra começar, naqueles últimos dias, quando até eu percebi que ela realmente ia acontecer, eu cheguei a pensar se o Trump não faria talvez mais uma rodada simbólica de bombardeios, algo meio combinado, tipo, olha, vamos bombardear aqui, por favor, retirem qualquer coisa sensível, para transformar aquilo basicamente numa guerra de fachada, voltada para o público interno, mas leve o bastante para que fosse possível recuar depois. Porque antes de 28 de fevereiro, os Estados Unidos ainda estavam numa posição de realmente negociar com os iranianos. The United States was in a position to really negotiate with the Iranians. And the Iranians were kind of forthcoming. E os iranianos estavam até dispostos a conversar, decidiram abrir o Irã para empresas americanas. Isso teria sido algo muito importante por Trump. Talvez não uma vitória espetacular, de estilo hollywoodiano, mas uma vitória real. Afinal, ele teria conseguido acesso ao quinto país mais rico do mundo em recursos naturais, com uma população de 92 milhões de pessoas e que está entre os 5 ou 6 primeiros do mundo na formação de engenheiros e cientistas. Que grande oportunidade isso poderia ter sido. E dava para manter essa porta aberta se ele tivesse optado por, digamos, uma guerra simbólica. Mas em vez disso, logo no primeiro dia, eles cometem um crime de guerra, matando 20 jogadores de vôlei e 168 meninas de escola, além de assassinar o líder espiritual do Irã. E aí o Trump sobe no palco e diz, pois é, nós matamos ele. Ele foi considerado uma das pessoas mais perversas da história, o que é um absurdo completo, algo muito desonroso. E agora não dá mais para voltar atrás. Para mim é uma forma especialmente idiota de se colocar num beco sem saída, onde você já não tem mais opções. Então agora a escolha é entre vitória ou derrota. Quer dizer, a escolha é buscar a vitória ou aceitar a derrota. Se você me perguntar como isso termina, a única resposta que posso dar é que termina com a derrota dos Estados Unidos, porque eles não têm como vencer militarmente. Militarmente eles não podem vencer. Mas ao mesmo tempo, se colocaram diante de duas opções que se excluem mutuamente. Não há nada no meio, nenhuma zona cinzenta. Então eu acho que no fim das contas, sabe, eles talvez, aparentemente já começaram a bombardear o Irã durante a noite há poucas horas. E obviamente o Irã vai retaliar. Então agora entramos numa nova escalada. E no final quem vai sair derrotado são os Estados Unidos. And in the end, it's going to be the United States who defeats. They can talk about the most powerful military in the world all they want. Eles podem falar o quanto quiserem sobre o exército mais poderoso do mundo. Mas olha, esse exército tão poderoso está espalhado pelo planeta inteiro, na Europa, em 700 ou 800 bases militares, em todo lugar. Eles têm travado guerras sem parar nos últimos 25 anos. Já esgotaram seus arsenais, cansaram suas tropas, e estão do outro lado do mundo, onde precisam de cadeias logísticas enormes só para manter essas operações de guerra. Então é isso. O Irã estava na mira para uma mudança de regime desde 2006, de acordo com os planos dos neoconservadores. E ninguém teve coragem de fazer isso até agora. E tem um motivo para isso, porque seria uma burrice. Foi uma coisa tola de tentar. E teve que esperar pelo Donald Trump. Por que ele decidiu fazer isso? Eu não consigo imaginar. Porque, sabe, eu assisti faz uns 10 dias, 2 semanas, o monólogo do Tucker Carlson. E o Tucker disse que vem conversando com o Trump sobre isso há uns 10 anos. E que ele estava convencido de que os dois pensavam da mesma forma. Que o Trump entendia perfeitamente que isso seria uma coisa tola de fazer, que ir para o Irã era errado, que ele sabia muito bem dos riscos de ir para o Irã. Mesmo assim, ele foi e fez. E fez de um jeito que não deixa nenhuma saída honrosa para ele. Ele mesmo criou uma situação em que não tem como sair dela. E aí ele subiu no palco e assumiu completamente. Então eu acho que no fim das contas, isso vai acabar sendo uma derrota para os Estados Unidos. Eu não consigo imaginar que as tropas americanas estejam muito animadas em serem mandadas para um tipo de moedor de carne que elas entendem em grande parte está acontecendo em nome de Israel,
o que não era o combinado. Não foi para isso que o povo americano votou. Então, também não existe apoio público para essa ação. No geral, eu acho que tudo isso é um erro trágico e catastrófico da parte dele. E somando isso à incapacidade dele de admitir derrota, de reconhecer o fracasso e simplesmente se retirar, isso significa que vai acabar resultando na expulsão definitiva dos Estados Unidos da região. É um bom ponto. Quer dizer, os Estados Unidos realmente têm o exército mais poderoso do mundo. Mas como você disse, quando ele ainda é organizado como se fosse um hegemon coletivo, ou seja, como se precisasse estar em todas as partes do mundo, ele acaba ficando sobrecarregado. Esse é o problema. No mundo multipolar, você não pode estar em todos os lugares. É preciso fazer ajustes. E se você não define prioridades, bem, no fim das contas, precisa definir alguma. Caso contrário, não prioriza nada. E acho que é exatamente essa a situação em que o país se colocou. Mas além desse exército espalhado demais, tem também a dinâmica muito específica dessa guerra contra o Irã. Por exemplo, abrir o Estreito de Hormuz. O Irã não precisa ter um exército do mesmo tamanho que o dos Estados Unidos para isso. As armas que eles usam, sejam minas, drones subaquáticos ou drones aéreos comuns, são baratas de fabricar. É simples. Eles podem aumentar facilmente o potencial industrial para produzir mais, até debaixo da terra. E como o estreito é muito estreito, eles não precisam de armas mais avançadas para parar os navios dos Estados Unidos. Com alguns drones e mísseis, já dá para bloquear. Então não dá para impedir completamente que o Irã tenha essa capacidade. Além disso, o Irã vê isso, e eu diria que com certa razão, como uma ameaça existencial. O objetivo aqui não é só mudar o regime, é destruir o Irã. Por isso, eles estão dispostos a suportar qualquer dor que os Estados Unidos causem, porque a alternativa seria muito pior. Mas isso levanta a questão. O que eles poderiam fazer, de fato, num cenário desses? E eu fico pensando que, se os Estados Unidos ficarem desesperados o bastante, podem acabar escalando para armas muito mais poderosas. Pelo menos, Israel poderia lançar uma bomba nuclear. Mas mesmo que a alternativa seja reduzir o conflito, tentar achar alguma forma de declarar vitória e voltar para casa, não se trata só do Estreito de Hormuz. Envolve também a presença nos países do Golfo e a relação com Israel. Quer dizer, eu não consigo imaginar que Israel vá permitir que os Estados Unidos se desvinculem desse conflito. E acho que essa é a minha outra pergunta para você. É possível sequer estender o cessar-fogo? Porque o Líbano deveria estar incluído nisso. Eu não consigo imaginar os israelenses aceitando a ideia de se retirar do sul do Líbano. Então, como você vê isso? Quer dizer, nem estou falando de paz, mas só de estender o cessar-fogo. Exagerar que o sentimento de desculpar. Forget about peace, but even extending a ceasefire, do you think there's any potential here? It seems that the ceasefire has already been broken. Parece que o cessar-fogo já foi rompido. Se o que eu li nas notícias hoje estiver certo, isso já saiu de cena, porque os Estados Unidos foram lá e bombardearam várias áreas. Acho que bombardearam as ilhas Kashmir, talvez mais uma, não lembro exatamente. Mas enfim, só dando uma olhada rápida nas notícias antes da nossa conversa, me parece que o cessar-fogo já não está mais valendo. Pode ser que restabeleçam no futuro. Em relação a Israel, eu nem sei como comentar, porque não parece que estamos lidando com algo racional. Pelo visto, o país simplesmente não consegue funcionar estar em guerra. Então não importa o que faria sentido racionalmente fazer. Eles podem até aceitar um cessar-fogo sob pressão, mas ignorar completamente e continuar como se nunca tivessem concordado com nada. Eles ainda estão bombardeando pessoas em Gaza, ainda estão bombardeando pessoas no Líbano, ainda estão brutalizando palestinos na Cisjordânia, ainda falam em entrar em guerra com a Turquia, ainda falam em uma grande Israel. E não me parece que esteja surgindo nenhuma força política dizendo, espera, para, não dá para continuar assim, a gente vai se destruir. Todos estão indo na direção oposta.
mais duros, mais intensos, mais rápidos. E para mim parece uma nação em estado de psicose, pisando no acelerador da própria destruição. Pressing on the accelerator of their own destruction. And by now, even Israeli-owned... E agora até a própria imprensa israelense está dizendo que tudo já foi destruído, que o país acabou, que o que existe é só um fantasma, uma aparência, uma versão de fachada do país, mas que por dentro já foi esvaziado. Um artigo bem recente no Haaretz fala exatamente isso, que todas as decisões, todos os desdobramentos já se completaram e que o país de fato não existe mais. Então agora é só uma questão de tempo até que eles fiquem completamente exaustos, ou até que os vizinhos finalmente se unam e partam para uma guerra total contra Israel. Não estou falando só de troca de mísseis, mas de uma guerra terrestre de verdade. E a gente já viu o primeiro passo disso, porque o Hezbollah tomou certas áreas e vilarejos no norte de Israel dos israelenses. E aí, quando a gente fala da força militar dos Estados Unidos, você pensaria, Glenn, que eles teriam aprendido alguma coisa no Afeganistão, ou que teriam aprendido algo depois de 10 anos tentando destruir o Ansar Allah no Iêmen. No Afeganistão, eles ficaram em guerra por 20 anos. O exército mais poderoso do mundo, que aliás era provavelmente bem mais forte 25 anos atrás do que é hoje quando entrou lá. Passaram 20 anos naquele país, perderam 5 mil soldados, destruíram completamente o lugar e, no fim, tiveram que se retirar e entregar de volta o poder ao mesmo Talibã que queriam derrubar. E a mesma coisa aconteceu com os Houthis no Iêmen. And then the same thing with the Houthis in Yemen. You would think that boasting about the biggest military... A gente poderia pensar que, ao se orgulhar de ser a maior potência militar do mundo, esse país conseguiria encarar a realidade e admitir, sim, no papel tudo parece muito grande, muito impressionante, mas existem problemas. Problemas logísticos. Não dá para travar guerras do outro lado do mundo com facilidade quando não há apoio popular no país que se tenta controlar. E agora estão enfrentando o Irã. Muito mais poderoso que o Ansar Allah é o Talibã no Afeganistão. É um país enorme, com 92 milhões de habitantes e um exército muito forte. 92 million people, very powerful army. Não importa o que você acha que conseguiu com esses bombardeios. Imagina que você atingiu 10, 15 mil alvos em toda a Europa Ocidental. E daí, isso é uma gota no oceano. Então, o que quer que você ache que destruiu, provavelmente está muito longe de quebrar o país ou derrotá-lo. Isso simplesmente não vai acontecer. Sabe, muitos relatórios de política, muitos relatórios de inteligência já foram escritos sobre esse assunto. E praticamente todos chegaram à mesma conclusão. Isso é uma coisa burra de se fazer. E aí no governo Trump havia assessores ao redor dele que disseram exatamente isso, que era uma coisa burra de se fazer. E o que ele fez? Demitiu todos eles, mandou embora. E agora é como se fosse um navio com um pequeno grupo de oficiais decidindo o que acontece. E isso significa que qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que talvez um ataque nuclear não seja possível vindo dos Estados Unidos, mas é possível vindo do Irã, de Israel. Então eu acho que a gente está num tipo de fase caótica de acontecimentos, e qualquer coisa pode acontecer de um dia para o outro. Mas eu acho que uma coisa que eu descartaria completamente é a ideia de que o Trump simplesmente vai desistir, vai aceitar que o Irã é agora o novo hegemon regional e que os Estados Unidos precisam aceitar as condições do Irã para encerrar esse conflito. Acho que essa seria a decisão mais sensata. E também estaria de acordo com os objetivos que os Estados Unidos estabeleceram no ano passado, que é se ajustar a uma nova distribuição internacional de poder. Porque se a gente parar para pensar, parece que a maioria das guerras que estão surgindo pelo mundo tem um ponto em comum. No fim das contas, é uma disputa entre duas ordens mundiais diferentes, porque estamos passando por uma transição. De um lado, existe a ordem mundial unipolar,
em que os Estados Unidos têm uma posição de domínio global, não precisam fazer concessões, nem levar em conta as preocupações de segurança de outros países, e podem simplesmente se impor. The security concerns of others, and the US can impose itself. And the other, where we have now, which is an actual E o outro cenário, que é onde estamos agora, é uma verdadeira distribuição internacional de poder, com vários centros de influência, em que as políticas de um mundo unipolar já não funcionam mais. Parece que esse é um tema recorrente, porque, por exemplo, no caso do Irã, os Estados Unidos, se quiserem resolver essa crise, não podem tentar fazer isso dentro daquele escopo limitado de ainda manter a unipolaridade, porque esse caminho simplesmente não existe mais. Então, eu acho que eles precisam dar um passo atrás e aceitar que há uma mudança mais ampla acontecendo no mundo. E dá para dizer o mesmo sobre os israelenses. Toda essa estratégia de ruptura limpa que eles seguiram nos últimos 30 anos foi, em grande parte, baseada na ideia de que não era preciso fazer concessões a outros países. A gente não precisa fazer acordos. Com os americanos do nosso lado, a gente simplesmente se impõe e dita as regras para os outros. Basicamente, sabe, paz pela força, ou como a OTAN costuma dizer, paz pela força do poder. Mas isso também vale para os europeus. Quer dizer, se a gente quer resolver uma crise com os russos, eles só querem enxergar isso dentro desse prisma de preservar o momento unipolar. Ou seja, os russos têm que se curvar, têm que capitular, pagar reparações. Basicamente, a OTAN tem que continuar avançando em direção às fronteiras da Rússia, e a Rússia deveria simplesmente aceitar que isso é uma força do bem. Então, mais uma vez, eu acho que nenhum desses conflitos pode ser resolvido enquanto não reconhecermos que a distribuição de poder já não permite isso. Não me importa se as pessoas acham que foi uma boa época ou uma má época. Simplesmente não é mais possível. O Ocidente não é mais dominante. Isso não vai acontecer. É assim que o mundo é. Mas eu acho que esse é o problema. Eles continuam olhando para isso de um jeito muito limitado, como se esse fosse o único modelo aceitável. A ideia, por exemplo, de que a Europa teria uma arquitetura de segurança coletiva que também reconheça a segurança do maior Estado europeu, isso é uma blasfêmia. É quase traição só de sugerir algo assim na Europa. Você seria difamado, cancelado. Não há nenhum interesse nisso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lá em dezembro de 2025, os Estados Unidos reconheceram, com a nova estratégia de segurança, que o mundo está se tornando multipolar. A Europa está em declínio. E também reconheceram que os Estados Unidos não podem estar em todos os lugares. Devem se concentrar no hemisfério ocidental e talvez também no leste asiático. Mas pelo menos isso ampliaria as possibilidades. Reconheceria o mundo em que a gente realmente vive. E aí, de repente, haveria muito mais chances de encontrar um novo equilíbrio, que de fato trouxesse paz. Um equilíbrio em que, sabe, não seja preciso simplesmente tentar esmagar um adversário que não pode ser esmagado. Mas, o que você acha que aconteceu com o Trump? Porque parecia que em 2025 ele estava se inclinando um pouco nessa direção, pelo menos antes de junho. Ele ia sair da Ucrânia. Não ia se meter em mais nenhuma guerra idiota no Oriente Médio. E agora estamos aqui. Eles não estão saindo da Ucrânia, estão mandando mais armas. Não estão saindo do Irã, estão subindo na escada da escalada. Então, o que você acha que aconteceu com os Estados Unidos? Sinceramente, eu não sei, Glenn. Estou realmente intrigado. As opiniões sobre o que aconteceu cobrem praticamente todas as possibilidades. Tem gente que diz que o Trump sempre foi assim, só estava escondendo o jogo e agora se revelou como esse arquicionista globalista. Então eu não sei se isso é verdade ou não. Outros dizem que de alguma forma ele foi manipulado, que alguém chegou até ele e o influenciou. Acho que isso também não dá para descartar. Porque veja bem, a gente sabe que essas forças globalistas, enfim, tem uma coisa que me deixa especialmente confuso. Essa obsessão por ter controle total do Oriente Médio e derrubar o Irã vem pelo menos desde o governo do primeiro Bush.
It goes back to at least the first Bush administration. And we remember the Wesley Clark. A gente lembra da revelação do Wesley Clark, de que em 2001 eles planejavam derrubar 7 países em 5 anos e que o Irã era o último da lista. Ou seja, o Irã deveria passar por uma mudança de regime até 2006. Tudo bem, isso nunca aconteceu, mas a pressão sobre os governos para entrar em guerra com o Irã vinha de algum lugar. E parecia que vinha de Israel. Mas a gente sabe que em 2019, a pressão sobre o Trump para ir à guerra com o Irã vinha do lado britânico, da Embaixada do Reino Unido e do embaixador deles, Sir Kim Darroch. Isso acabou virando um incidente diplomático enorme que terminou com o Ministério das Relações Exteriores em Londres tendo que chamar o Sir Kim Darroch de volta e indicar outro embaixador. Dessa vez, a pressão vem do Netanyahu e do grupo sionista nos Estados Unidos. Então a gente tem duas fontes diferentes de poder empurrando a mesma agenda. Para mim, isso sugere que existe um nível mais alto de poder, com influência decisiva sobre os dois, ou seja, sobre Israel e sobre o governo britânico, e no fim das contas também sobre o Trump, de alguma forma. Parte dessa equação provavelmente tem a ver com o fato de que Israel, uma dessas fontes de pressão, foi criado pela o establishment britânico. Israel foi criada pelo Império Britânico como uma espécie de base avançada, pensada para ajudar a controlar o Oriente Médio, seus recursos de energia e as rotas comerciais que eram essenciais para manter esse controle. Então, para mim, parece claro que o grande poder de que estamos falando, mais uma vez, é o cartel bancário, aquele grupo de bancos de alto nível. E como eles têm um satélite muito poderoso em Wall Street, quando a situação aperta, conseguem exercer uma influência tão forte que, independentemente de o Trump estar de acordo com isso ou não, e vale lembrar que em 2019 ele não estava, eles acabam impondo sua vontade. He was not on board. And, if you read Sir Kim Darroch's cables with the foreign... E olha, se você lê os telegramas do Sir Kim Darroch com o Ministério das Relações Exteriores, lá em 2019, vai ver que eles estavam extremamente irritados com ele. Mas também sugeriram que continuariam fazendo pressão para encher o entorno do Trump de pessoas próximas a ele, os chamados sussurradores do Trump. E que da próxima vez que surgisse algum pretexto, tipo o Irã, fazer algo que pudesse gerar indignação, eles conseguiriam então empurrar o Trump para agir. Então talvez tenha sido isso que aconteceu. Mas eu não descartaria a possibilidade de que isso tenha incluído ameaças ao Trump ou à família dele. E se alguém acha que isso seria um exagero, vale lembrar que alguém assassinou John F. Kennedy e alguém assassinou Robert F. Kennedy. E a gente sabe que tanto John F. Kennedy quanto Robert F. Kennedy não eram exatamente sionistas, que eles tinham uma relação bem difícil com Israel. E também o John F. Kennedy queria acabar com a CIA e tudo mais. Então eu acho que obviamente ninguém foi responsabilizado por aquilo, além do atirador solitário. O que aconteceu na verdade foi que essas estruturas de poder saíram completamente impunes pelo assassinato do presidente e do irmão dele, que era o próximo candidato à presidência. E eles não perderam poder. Pelo contrário, consolidaram o poder. Ficaram ainda mais fortes. Então a capacidade deles de assassinar presidentes não desapareceu. Mas sabe, talvez hoje eles nem precisem mais assassinar presidentes. Talvez eles digam para ele algo como, olha, se você não estiver com a gente nisso, a gente vai começar a matar seus familiares. Vamos ver se você gosta disso. Não sei. Acho que essa possibilidade não pode ser descartada. E aí, se o Trump for empurrado para essa situação, como comandante em chefe e presidente dos Estados Unidos, ele tem que assumir a responsabilidade. Ele não pode dizer, bom, eu sou o presidente dos Estados Unidos, mas tem outra pessoa puxando as cordas e eu só estou indo junto. Acho que a gente não sabe a resposta para nenhuma dessas questões. Mas seja o que for, não é o Trump, quer dizer, ele é o garoto de recados deles, com certeza.
E é ele quem tem que arcar com essa bagunça. That's for sure, and he owns this mess. But ultimately, I think Mas no fim das contas, eu acho que quem vem impulsionando isso desde o governo Clinton, passando pelo governo George Bush, pelo governo Obama, pelo governo Biden, pelo primeiro governo Trump e agora de novo, não é a pessoa que o povo americano elegeu por engano. É uma estrutura de poder que está acima do presidente dos Estados Unidos e da classe política americana, acima do primeiro-ministro britânico e da classe política britânica, e também acima de Benjamin Netanyahu. E eu acho que dá para afunilar isso, que tudo remonta à City de Londres, as pessoas que controlam a City de Londres e que criaram o Estado de Israel. E a gente sabe que cerca de 100 anos atrás, quando surgiu a Declaração Balfour, na verdade até antes dela, já se discutia a criação do Estado de Israel. E os ex-integrantes da mesa redonda de Milner, do Alfred Milner, davam declarações à imprensa dizendo algo como: olha, se o Império Britânico quiser continuar sendo uma potência marítima dominante no mundo, vai ter que ceder aquela região. E com isso eles se referiam ao Mediterrâneo Oriental, à Palestina, para um perfil patriótico. With a particularly patriotic stock. And so that's what they did. And I don't think that E foi isso que eles fizeram. E eu não acho que eles tenham em nenhum momento aberto mão do controle de Israel. Acho que são as mesmas forças que, pelo mesmo motivo de não conseguirem se afastar do Oriente Médio há mais de 120 anos, também não vão conseguir agora. Então, sabe, com cessar-fogo ou sem cessar-fogo, isso vai ter que ir até a derrota total e definitiva de um dos lados. E eu acredito que desta vez, quem vai ser derrotado são as forças imperiais. Eu ia dizer o seguinte: nem é preciso ameaçar matar o Trump. Os arquivos do Epstein basicamente já cuidam de boa parte disso. Mas é interessante, se você olhar para as declarações do Trump nos últimos 40 anos, tem uma contradição aí. Ele sempre insistiu que essas guerras sem fim foram um grande erro, que a gente devia ficar fora delas, que devia parar de financiar as guerras dos outros. Por outro lado, ele também diz que a América sempre foi fraca, que não devia deixar o Irã fazer isso, que não devia permitir aquilo. Então, como é que se concilia isso? E parece que para ele, a resposta quase sempre é a mesma. O problema é que os líderes foram fracos. Dá para resolver só mostrando força. E esse é meio que o principal ponto dele. Quer dizer, ele faz aquela pressão máxima, e muitas vezes foi isso que fez ele conseguir o que queria. A minha preocupação sempre foi: o que acontece quando essa pressão máxima encontra outra grande potência, ou pelo menos um país poderoso, que teme pela própria existência? Porque você pode fazer pressão máxima contra a Rússia, mas o Trump percebeu que isso não significa muita coisa. Se a Rússia se vê diante de uma ameaça existencial, ela vai até o fim. E o que acontece quando fazem pressão máxima contra os iranianos? Eles também encaram isso como uma ameaça existencial e vão até o fim. Então ele meio que bateu no muro. E aí o que fazer? Mudar a fórmula de como alcançar o sucesso ou ir para a guerra? E eu acho que, como você disse, se ele tiver gente ao redor dele, esses sussurradores de Trump, dizendo o quanto ele é incrível e que todo mundo vai recuar quando o exército poderoso dele aparecer, então talvez ele tenha mesmo essa tendência narcisista de acreditar nesse tipo de argumento. Quero te fazer uma última pergunta. Como essa guerra com o Irã está afetando agora a guerra da Europa, ou a guerra da OTAN, ou a guerra entre OTAN e Rússia na Ucrânia? A guerra com o Irã claramente tirou muitos recursos da Ucrânia. Os americanos ainda estão enviando armas, mas há muita conversa sobre atrasos ou até sobre armas sendo desviadas. Então, se os Estados Unidos têm hoje menos capacidade e até menos intenção de se comprometer com a guerra contra a Rússia na Ucrânia, parece que os europeus, a menos que busquem a paz com a Rússia, o que não está em discussão, vão acabar tendo que escalar o conflito. They're going to have to escalate. And we do some
E a gente já vê alguns casos disso acontecendo. E tudo isso está acontecendo, claro, num momento muito delicado, em que a proteção dos Estados Unidos sobre a Europa está diminuindo. Ao mesmo tempo, a Rússia parece agora decidida a restaurar sua capacidade de dissuasão, reagindo com força. Então é um momento muito estranho e perigoso para escalar o conflito. E é justamente agora que a gente vê os europeus, ou pelo menos alguns países europeus, como o Reino Unido e 9 países do norte, formando esse novo bloco naval para enfrentar a Rússia. Eu queria saber como você interpreta essa situação. Porque se a gente acabar entrando numa guerra de grandes proporções com a Rússia, e os russos talvez lançarem um ataque nuclear limitado para tentar restaurar a dissuasão, eu acho que esse é o caminho mais provável neste momento. I think this is going to be the most likely pathway now. Yeah, that's a very interesting situation, Glenn. Essa é uma situação bem interessante, Glenn. Isso aconteceu há poucos dias, no dia 23 de abril. Representantes britânicos e os chefes navais de 10 nações europeias assinaram os protocolos para a formação da Força Expedicionária Conjunta. E isso é bem curioso porque 10 países do norte da Europa estão voluntariamente colocando suas marinhas sob comando britânico. Obviamente, com a intenção de criar uma nova aliança militar voltada contra a Rússia. A ideia é basicamente cortar o acesso da Rússia às rotas marítimas do norte e pressionar o país. Eles já começaram a fazer isso. Abordagens agressivas de navios russos e inspeções de embarcações suspeitas de burlar sanções, de espionagem ou qualquer outra coisa do tipo. E isso está forçando os russos a reagir. Então, aparentemente, eles estão colocando agentes de segurança ligados ao FSB em navios-tanque de alto valor, ou estão enviando submarinos e fragatas para escoltar esses navios. Aí, por outro lado, os britânicos dizem, as incursões russas nas nossas águas estão aumentando. Bom, claro, porque vocês estão provocando eles. Então, os russos se veem obrigados a mandar escoltas militares junto com seus navios de carga. E aí vocês dizem, olha só, eles estão invadindo nossas águas. É como uma escada de escalada que claramente está sendo alimentada e instigada de novo a partir de Londres. Sabe, isso também faz parte do problema. Parece para mim que todos os caminhos acabam levando a Londres. Porque essa nova força expedicionária conjunta, criada claramente para antagonizar a Rússia, é mais uma ideia do establishment britânico. O quartel-general fica em Londres, o controle operacional é em Londres, e o comandante máximo dessa estrutura é um general britânico. Eles ainda não chegaram lá, porque se deram mais ou menos 4 anos para, digamos assim, alinhar completamente essas forças. Hoje, ainda tem equipamentos diferentes, padrões eletrônicos diferentes e tipos de armamento diferentes. Então, o objetivo é harmonizar tudo isso para que possam operar como uma única unidade militar. E isso vai exigir um processo e também investimento. Mas, de novo, o ponto misterioso nisso tudo que precisa ser explicado é o seguinte. Por que 10 nações europeias aceitariam se colocar em risco de uma guerra com uma potência nuclear e submeter suas marinhas ao controle de um centro de comando baseado em Londres? Por que elas concordaram em ser lideradas por uma potência que claramente tem intenções agressivas em relação à Rússia? Por que nenhuma dessas nações pensou, talvez seja melhor para os nossos interesses encontrar uma forma de cooperar com a Rússia, buscar uma convivência pacífica, para que todos fiquem seguros, todos possam comercializar entre si e a gente possa focar em desenvolver nossas economias. Em vez disso, todas aderem a uma agenda que traz um risco enorme de levá-las a uma guerra devastadora contra uma potência nuclear. Isso é realmente difícil de entender. Além disso, todos esses 10 países são membros da OTAN. Eles já fazem parte de uma aliança militar. Então, por que precisam de uma nova aliança militar? Bom, eles mesmos dizem que precisam ser mais ágeis, que basicamente não querem lidar com todo o peso da OTAN e com a burocracia que pode limitar a liberdade de ação deles.
então criaram uma nova aliança. Mas se essa aliança tiver problemas com a Rússia, aí vão dizer algo como: somos países membros da OTAN. Artigo 5. Todo mundo agora tem que se unir e ir à guerra contra a Rússia. Ou seja, é praticamente uma armadilha, mas está sendo feito de propósito. E isso está levando o mundo inteiro à beira da Terceira Guerra Mundial. E se você seguir o rastro, no fim sempre acaba em Londres. Então eu acho que a gente precisa levar essa situação a sério. E eles também estão dizendo, sabe, que a gente precisa disso porque é preciso trazer o foco de volta do Oriente Médio para a Rússia. Porque veja, o Oriente Médio pode ser a obsessão do Trump, mas Londres ainda está principalmente obcecada com a Ucrânia e com a Rússia. E eles estão perdendo lá, então precisam de uma segunda frente. E sabe, era para ser nos Balcãs. Essa mobilização para a guerra nos Balcãs vem desde que o Trump entrou na Casa Branca. Agora estão provocando isso nos Bálticos. Mas é esse grupo, esse conluio, que está nos empurrando para uma terceira guerra mundial. E pelos motivos que a gente já discutiu, os planos deles são essencialmente hegemônicos. Eles não vão desistir. Nunca vão desistir. Estão tentando tomar o controle da Rússia há mais de 200 anos e nunca pararam. E não vão parar agora, até que um dos lados seja completamente derrotado e destruído. Eu acho que talvez o motivo pelo qual eles estão dispostos a praticamente colocar em risco os próprios países, em vez de seguir seus interesses nacionais básicos e se ajustar a esse novo equilíbrio de poder, é porque isso não é simplesmente uma guerra sobre se Kramatorsk deve fazer parte da Rússia ou da Ucrânia. Essa é uma guerra sobre outra coisa, se teremos um multipolar ou um sistema unipolar com uma hegemonia coletiva. E eu acho que, se eles conseguirem conter os russos, vão ter esse escudo ucraniano poderoso na frente deles. Os americanos voltam, ficam logo atrás. E essa é a fórmula da hegemonia coletiva. Agora, se eles começarem a agir com bom senso, a negociar, a aceitar um novo status quo, isso significa, sim, uma nova distribuição de poder. Isso significa um sistema multipolar. Na verdade, não é tão diferente do caso do Irã. Também não é muito diferente dos Estados Unidos encerrarem a guerra econômica contra a China, onde os dois poderiam prosperar se cooperassem. Mas isso significa que eles teriam que conviver com a China como um igual. E eu não acho que, de novo, acho que essa grande disputa sobre que tipo de ordem mundial teremos ainda não acabou. Minha previsão é que isso vai terminar, sabe? Que esse novo mundo vai nascer em sangue e fogo e não pela diplomacia. Infelizmente. Espero estar errado. Sangue, fogo e vírus, Glenn. Isso está vindo aí. Tempos interessantes. Extremamente, sim. Muito obrigado por ter vindo, Alex. Agradeço mesmo. Obrigado pelo convite, Glenn. Se cuida. Tchau. Thank you for the invite, Glenn. Take care. Bye-bye.